Olá pessoal, eu sou o professor Luciano e hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós estamos trabalhando, né, sobre orações em todos os seus sentidos e nós vamos falar especificamente das orações coordenadas, tá? Dar uma relembrada e entrar nas atividades para tentar reforçar um pouco o que nós aprendemos na última aula, tá certo? Aí você, para compreender melhor, você retoma a aula anterior, retoma as outras aulas também sobre orações, frase, oração e período, tá? Para que você venha compreender um pouco melhor sobre esse assunto, tá certo? Então vamos lá. Bom, as orações coordenadas, elas são divididas aí em duas, né? Assindéticas e sindéticas, tá certo? As orações coordenadas assindéticas, elas não têm a presença aí de quem? Das conjunções, então elas não vêm ali representadas por conjunções. As orações, elas vêm separadas, justapostas, né? Geralmente por vírgula, né? Elas vêm ali, vem duas orações ali presentes, né, naquele período, separadas por vírgula, tá? É uma característica. E a coordenada sindética? A coordenada sindética, ela já tem a característica aí presente nela de conjunção, tá certo? Então, nós vamos ter aí dentro dessas orações coordenadas sindéticas a presença das conjunções. E essas conjunções vão determinar que tipo de oração coordenada sindética ela será, tá certo? Então, ela pode ter aí esses 5 tipos, como vocês estão vendo. Ela pode ser aditiva, tá? De somar ali uma oração com a outra, tá certo? Ela pode ser adversativa, né? De contrariedade mesmo. Ela pode ser alternativa, de alternância, tá? Conclusiva, dando essa conclusão ali para aquelas orações, ou explicativa, dando uma explicação para aquelas orações ali dentro daquele texto, tá certo? Então, nós temos essas características aí dentro das orações coordenadas, tá? Então, aí eu trouxe aqui também alguns exemplos de conectivos, né, de conjunções que podem aparecer aí dentro desses modelos, né, desses exemplos que nós podemos verificar nos nossos textos, em algumas questões, tá certo? Só que vale frisar, né, vale lembrar que, como eu sempre reitero aqui, que o contexto da frase, né, ele pode mudar o sentido. Então, nem sempre uma conjunção ou uma conjunção dessa daí, ela pode estar dando uma ideia de adversidade ou de adição, tá? Às vezes, dependendo do contexto, ela quer dizer outra coisa. Na língua portuguesa é assim, o contexto é que determina qual é o sentido daquela palavra, a semântica daquela palavra. Eu falo de semântica, como eu já disse aqui, eu estou falando de significado, né? Então, o contexto ali, ele muda o significado das palavras. Por isso que nós temos que estar, assim, sempre atentos. Então, ó, vejam aí alguns exemplos, né, de aditivas, né? Nós temos o o nem, tá? O e não ali junto, né? O que, não só, mas também, tá certo? Então, esses são alguns exemplos aí que nós temos de aditiva, né? E de adversativa, nós temos o mas, porém, todavia, contudo, no entanto, né? Entretanto, tá? E com valor de, esse ezinho ali com valor de mas, né? Então, vejam que depende do contexto, né? Já apareceu uma ali que tem valor de mas, né? Dependendo do contexto, tá? E alternativa é essa alternância mesmo, ou, já, ora, né? O quer seja, né? Ou seja. Então, vai depender da frase ali, né? Ou alguma coisa, disse isso ou, dá sempre uma alternativa. A própria palavra já está dizendo, né? Conclusiva, alguns exemplos, logo, pois, portanto, por conseguinte, por isso, assim. Então, é a ideia mesmo de concluir ali o pensamento. E explicativa, né, vai explicar alguma coisa. Pode ser o quê, pode ser o porquê, né, por quanto, pois, né, geralmente no início ali eles colocam, né, no início ali da oração,
O pois já vem, né? No caso, lembrando aqui que nós estamos falando de orações coordenadas. Lembra das orações subordinadas? Sempre vão ser a presença de quê? De duas orações, para elas terem essa característica, tá? Elas vão ter que ter ali sempre duas orações. E elas vão ter, nesse caso aqui, elas vão ter que estar ligadas por essas conjunções aí. Ou não, né? Como a gente viu ali, as assindéticas não tem. Tem ali a vírgula, né? Algum outro elemento, tá bom? Vamos seguir, então. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, né? Alguns exercícios. Ó. Classifica as orações coordenadas sindéticas. Deve ter ventado bastante porque há muitas folhas no chão. E aí, que tipo de oração é essa? Oração coordenada sindética explicativa. Veja o porquê ali, né? Observem aqui, ó. Porquê, esse porquê junto e sem acento tem a ideia de explicar alguma coisa, tá? Penso, logo existo. E aí? É uma coordenada sindética conclusiva, a presença do logo aqui, ó, né? Que mais? Viajarei de ônibus ou alugarei um carro? Oração coordenada sindética alternativa, tá? Ele está dando duas opções aqui e usou o ou para dar essa alternância. Ele está de férias, mas não viajou. E aí? Oração coordenada sindética adversativa. Olha aqui o mas dando uma ideia contrária, né? Mariana é rica e trabalha muito. E aí? Oração coordenada sindética aditiva. O ezinho está juntando aqui, né? Somando essas duas qualidades aqui a esse sujeito, né? Mariana, além de rica, ela trabalha muito, né? Certo? Então, vamos ver aqui outros exemplos, ó. Verifique o código em evidência empregando-o corretamente de acordo com os casos expressos pelas orações a seguir. Aí nós temos A, B, C e D ali, né, como exemplos, e oração coordenada explicativa, aditiva, alternativa e adversativa. Aí, lá embaixo, as frases, as orações, né? Vamos verificar, então, quais dessas daí é uma coordenada explicativa. E aí? Vejam aí, vocês, pensem. Vamos ver? Seria quem? Seria aqui a letra C, né? Nós estamos aqui na letra C. Conseguimos obter um ótimo resultado, pois nos esforçamos bastante. Está dando uma explicação ali para esse ótimo resultado que eles conseguiram. E a aditiva, pela presença das conjunções, a gente sabe, né? Qual seria aí? A letra D. Vamos ver aqui. Vamos ver, cadê a setinha apontando? Ó, vejamos muito e viajamos muito e chegamos exaustos. Esse ezinho ali está dando essa ideia de adição. Olha aqui, ó. Tá? Viajamos muito e chegamos exaustos. E a alternativa? Letra B. Oração coordenada alternativa. Ou tentas se qualificar melhor ou serás demitido. Então, temos aí uma questão de alternância, de escolha, né? Temos opções aí dentro dessa oração. E, por último, a adversativa, nós temos a letra A. Não fomos ao aniversário, porém trouxemos o presente, né? Então, é uma ideia ali contrária. Ele não foi, mas, porém, ele deu ali o presente, né, para compensar aquela ação que eles não fizeram, tá certo? Então, vejam aí, né, que nós temos uma conjunção ali que pode dar uma ideia de explicação, mas dependendo desse contexto aí, já mudou o seu sentido, já mudou o seu significado, né? Causa uma dúvida na gente? Causa. Mas é questão da gente observar o contexto, né? Questão da gente buscar outros exemplos para tentar entender, tá bom? Vamos ver aqui os próximos. Ó, assinale a alternativa que contém uma coordenativa conclusiva. Dessas aí, dessas opções que nós temos aí, qual é uma conclusiva? Sérgio foi bom filho, logo será um bom pai. Os meninos ora brigavam, ora brincavam. Jaime trabalha depressa, contudo produz pouco. Os cães mordem, não por maldade, mas por precisarem viver. Adão comeu a maçã e nossos dentes até hoje doem. E aí,
Quais dessas vocês acham que contém uma oração coordenada conclusiva? Uma ideia de conclusão ali da ideia. Vamos verificar? Letra A. Sérgio foi um bom filho, logo será um bom pai. Então, ele está dando essa ideia, né, de conclusão ali sobre o Sérgio. Por ele ser um bom filho, ele também será um bom pai, né? Teríamos aí alguma outra, vocês conseguem observar alguma outra? Ou a gente pode ver que o contexto ele traz essas mudanças para dentro do texto? Fica aí essa indagação para vocês analisarem, tá? E com essas outras aí para vocês também verificarem em casa a qual elas pertencem, né? Quais elas podem ali se adequar, tá? Dentro desse contexto aí, do que nós já vimos durante essas aulas, o decorrer dessas aulas aí, tá? Sobre orações subordinadas, sobre orações coordenadas, nesse caso, orações coordenadas, assindéticas ou sindéticas. Aí você responde em casa, tá? Pode tirar um print e fazer as anotações aí no seu caderno. Analise as orações expostas e procure construir períodos compostos por coordenação, utilizando-se de conectivos apropriados. Tá? Atenha-se para as alterações que se fizerem necessárias. Então, vamos construir períodos compostos por coordenação, certo? E vamos utilizar o quê? Conectivos que sejam apropriados para cada uma dessas aí, tá? Nós temos aqui orações coordenadas, só que elas não são consideradas o quê? Sindéticas ou assindéticas? Né? Elas não são consideradas sindéticas, porque não tem a presença de conectivos aí, certo? E isso é que nós vamos colocar para torná-las sindéticas, certo? Vamos ver a primeira. Ó, não me esforcei muito, né? Obtive, ali tem um ponto, né? Obtive um bom resultado. Aí ele colocou assim, não me esforcei muito, porém obtive um bom resultado. Vejam aí que já mudou, né? Com o conectivo, tornou essa oração coordenada, a sindética o quê? Explicativa, né? Precisamos nos apressar, o voo já está quase partindo. Precisamos nos apressar, pois o voo já está quase partindo. Ora tens uma opinião, ora outra. Ora tens uma opinião, vírgula, ora outra. E aí, aqui continuou, né? Continuou a sindética, apenas acrescentou, ao invés do ponto, a vírgula, não interrompeu a oração, né? Ele apenas juntou ali, tornou ela justa posta, como eles costumam dizer. Não comparecemos à estreia do filme, estávamos trabalhando. Não comparecemos à estreia do filme porque estávamos trabalhando. O acidente foi terrível, não houve vítimas. O acidente foi terrível, porém, não houve vítimas. Mariana estuda. Mariana toca no coral de sua igreja. Mariana estuda e toca no coral de sua igreja. Para não ficar repetitivo, né? Ele usou ali, ele juntou, né? Juntou uma oração coordenada aditiva, juntou esse conectivo aí, tirou a repetição de Mariana e apenas continuou a oração, tá certo? Então, pessoal, é isso aí, tá? Vocês terão acesso a essa aula na plataforma Eduque, tá bom? Não deixem de acessar, tá? E até a próxima.